Graças a Deus, amados. O Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Gostaria que os irmãos abrissem aqui sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Amém? Amém? 6, versículo 38. Que diz assim: Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordada vos darão do vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Amém? Estava procurando Deus, Senhor, queria dar uma palavra diferente de dízimos e oferta. Só que de dízimo a gente escuta sempre, né? A gente não é tão acostumado a ouvir sobre dízimo. O dízimo é uma coisa tão exata, porque Deus diz que é para a gente dar 10%. Né? Ele não fala mais que 10, né? Se 10, se tiver condições, mais, né? Mas ele fala certinho 10%. Então a gente sabe que o dízimo é esse valor, 10%, mas é a oferta. Né? Eu sempre fiquei na dúvida, eu, como dizimista, eu sempre fiquei na dúvida da oferta. Qual a probabilidade de oferta? Eu posso dar um pouco e eu não tenho dinheiro, eu posso dar como? No Pix? No cartão? Eu sempre fiquei com essa dúvida. Quanto eu devo dar? Daí, eu estava até falando com a irmã Doris ali, falei que a palavra que ia ver para a gente, independente se for uma pregação, ou uma abertura, um dízimo, qualquer coisa, qualquer palavra que a gente vai dar, primeiro Deus fala com isso. Eu tive sempre essa dúvida sobre a oferta. Não sei se é porque é sempre falado tanto do dízimo e pouco da oferta, sobre quanto a gente deve ofertar, né? E a oferta, ela é tão simples, mas ela é tão importante, porque Deus, Ele ofertou o que tinha de mais valioso para nós. Ele ofertou o seu filho. Né? E aqui diz que com a mesma medida que a gente dá, a gente será. A gente imagina, aqui ele diz, ele fala assim, ó, recalcada, sacudida e transbordada. Gente, ele está dizendo que tudo que a gente dá, a gente vai ganhar em dobro, vai multiplicar tanto, e não é a oferta, o dízimo. É o que a gente dá, é a nossa oferta. Né? Assim, a gente não precisa ofertar só na casa do Senhor. Na casa do Senhor a gente oferta com o coração, porque Deus ama aquele que dá de coração. Não aquele que dá querendo algo em troca, porque muitos dão querendo cobrar algo em troca do Senhor, mas a oferta diz o meio deles, quando querendo o retorno. Porque quando você dá com alegria, Deus ele dá transbordando para a gente com maior prazer, porque nós demos a Ele com o coração transbordando de alegria. E ele foi bem claro, né? Que ele fala assim, ó, que a gente vai ser medido com a mesma medida. Ele não falou assim, eu vou pegar um copinho maior de medida. Não, com a mesma medida que você doa, você será recebido da mesma medida. Só que daí ele dá disse, né? Ele não falou que era menos. Ele disse que vai ser recalcada, abençoada, multiplicou, Deus eu digo toda vez que Senhor Jesus, obrigado, porque eu não entendia muito de oferta. Eu, particularmente, isso veio para mim porque eu queria muito aprender sobre oferta. Eu estou buscando aprender sobre oferta. Porque eu sou uma dizimista fiel. Eu não esqueço disso. Às vezes eu percebo, eu lembro, cheguei e pensei com Jesus, perdão, Senhor, perdão, eu recebi, eu esqueci de dar. Eu não gastei nada ainda, graças a Deus. Mas é a primeira coisa que sai do meu salário eu disse. Porque eu não sei, por incrível que pareça, esse dinheiro para mim é um dinheiro que não é meu, nunca foi meu. Porque ele não é meu. Eu ganhei de a dádiva de Deus ter me dado a condição de ter. Então, o pouquinho que eu dou a Deus é tão pouco, literalmente, tão pouco. Tão pouco. Eu, às vezes, digo assim, Jesus, dá-me graça para que eu consiga. Se eu puder dar mais, sem precisar me preocupar com contas, para mim vai ser muito melhor. Senhor Jesus, abençoa. Por incrível que pareça, Deus tem me abençoado maravilhosamente. E assim, não só na minha vida financeira, mas Deus também tem me agraciado muito no reino espiritual, em outras áreas da minha vida que eu disse, Senhor Jesus, obrigada.
Obrigada porque não é só o ofertar, não é só o dizimar. Quando a gente é fiel numa área, Deus ele é fiel em uma área tão maior que às vezes quando a gente para pensar, Jesus amado, eu sou tão pouco, eu sou tão pouquinho, eu sou tão pequena. Obrigada, obrigada, obrigada. E eu aprendo cada dia mais, aos domingos, quando a gente vem aqui fazer as nossas aulas, eu digo, Senhor Jesus, eu estou aprendendo cada dia mais. Obrigada, Senhor. Obrigada. E hoje, quando semana retrasada, que a gente tinha marcado para mandar horas de trocar, uma fazer abertura e a outra fazer, eu disse, não pode deixar que eu vou, não tem problema nenhum para mim, isso não é problema. Eu amo, tenho paixão por falar sobre dízimo. E hoje eu resolvi falar especificamente sobre oferta. Porque a gente pode ofertar na casa do Senhor. Com a quantidade pode ser a mínima possível, pode ser uma moeda, pode ser, mas você ofertar de coração com aquilo que você tem. Às vezes você está passando por uma dificuldade, só que você diz, Senhor, eu sou fiel. Você é fiel em tudo. Porque Deus fala. O dízimo sacrificava a oferta. Porque Deus não dizimou o filho, Ele ofertou. Ele deu o que tinha de mais precioso. Então, para que nós possamos ser agraciados ainda mais em todas as áreas, a oferta é algo maravilhoso, é algo que a gente deve dar de coração, tanto quanto o dízimo. Então, aquele irmão que quiser vir ofertar, dar seu dízimo, fique à vontade. Boa noite! Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve comigo, livrando meu coração do que não é seu. Eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, respondo no meu coração. Queremos aqui, Senhor Jesus, entregar, Senhor Jesus, a nossa fé, o nosso dízimo, Senhor. Senhor, nosso Deus, aquele que pôde, Senhor, ofertar, aquele que pôde dizimar, Senhor. Multiplica, Senhor Jesus. Abençoa todas as áreas da sua vida, Senhor. Não apenas a financeira, Senhor. Principalmente, Senhor, abençoa o seu filho espiritual nas nações. Deseja, Senhor, filho, tenha esse anjo, Senhor, Deus, ao seu redor, com espada desembanhada, Senhor, para que o inimigo não venha, Senhor, tirar nada dele, Senhor. Porque ele sabe, Senhor Jesus, que ali tem anjos cuidando dele. Abençoa cada um que aqui está, Senhor, e aquele que não pode vir, Senhor Jesus. É o que nós pedimos desde já, né? Amém. Eu vou passar a mão agora a Alice. Eu quero chamar a Alice que está orando por ela hoje, né? Vamos fazer um pouquinho também. Amém. Oh, meu Deus, meu Pai, Senhor, filha, Pai, sabemos, ó Deus, que quando ela tem se colocado à disposição tua, Senhor, e nessa noite, Pai, Senhor, tenha derramado uma unção nova, Pai, diariamente, do trono de glória sobre a vida dela, Senhor. Que não seja ela, Pai, mas que seja o teu Espírito Santo falando neste lugar. Usa, Senhor, a vida da tua filha, Pai, com poder e glória, da honra e glória do teu nome. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Irmãos. Sou grata a Deus pela possibilidade de estar aqui. Nesse século eu ainda não tinha vindo, né? Mas glorifico a Deus pela oportunidade. A gente sempre se prepara, mas nunca está preparado. E a semana toda eu pedi a Deus uma palavra, pedi a Deus. Chorei com Deus,
estudei muita coisa, mas o que Deus tem, eu creio que é diretamente do trono. Amém. Porque nem precisava mais pregar, porque 25%, 50% a irmã Doris já falou, e mais 25% foi uns louvores, então vai sobrar para mim só 25%. Vai ser rápido, vai ser bem rápido. Amém? Amém. A palavra de hoje que Deus me deu está no livro do profeta Ezequiel 37. Eu ainda sou do rascunho, tá, gente? Eu não sou do tablet nem do celular. Ezequiel 37, do 1 ao 11. E o título da ministração é Do Vale à Restauração da Vida. Então eu queria que a irmã colocasse um louvor para a gente colocar a paz no nosso coração e depois então eu continuo com a palavra, amém? Ainda disse que é eu. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se
O louvor já falou o título, né? A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Amém? Amém. Creio que a maioria aqui conhece o profeta Ezequiel, né? Todos sabem que ele foi um grande profeta do Antigo Testamento, conhecido pelas suas visões marcantes e mensagens profundas sobre o juízo e sobre arrependimento, mas principalmente sobre a restauração de Israel. Amém? E é sobre a restauração que Deus quer falar conosco nesta noite. No primeiro versículo, Deus pode mostrar que Ele pode nos usar de várias formas para falar conosco, né? Ele pode falar conosco, mostrar algo para nós através de sonhos, né? A gente pensa, eu toda noite quando eu deito eu penso: Senhor, fala comigo em sonho, principalmente essa semana. Senhor, me mostra a palavra em sonho. Senhor, te revela em sonho. Espírito Santo de Deus, fala comigo em sonho. Às vezes, realmente, Ele fala. E creio que fala com cada um de vocês. Às vezes, Ele usa a estratégia de nos mostrar em visões o que Ele quer que oramos, que cuidamos, que precavemos, não só a nós mesmos, mas a algum ente querido, né? Alguém do nosso trabalho, alguém da nossa família. Então ele traz uma visão nítida. Eu sei que isso são dons que tem que ser trabalhado, mas ele, como a menina da oferta pregou,
nos deu os dons. Nós só temos que aprimorá-los e multiplicá-los. Não fazer como aquele que enterrou, porque aquele tem uma pregação só para ele. Amém? Ele nos dá o dom de visão, nos dá o dom de sonhos, mas Ele também pode nos levar em espírito, em algum lugar. A gente está sentado lá no nosso sofá, ou lá dentro do carro, ou lá no nosso trabalho, concentrado, e Ele nos levar em espírito, em algum lugar, e ver alguma coisa que tem que ser feita, que tem que agir, uma atitude que tem que ser tomada, algo que tem que ser feito para exercitar a nossa fé. E foi isso que ele fez com Ezequiel, né? Mas isso só acontece quando estamos com o coração aberto para Deus falar. Aí sim Ele pode nos dar visão de algo, né? Que Ele quer que sejamos usados muitas vezes na obra ou na família. Em espírito, que foi o que aconteceu com Ezequiel. Ele foi levado em espírito para ver o vale, né, de ossos secos. Esta visão traz verdades profundas. Essa visão de Ezequiel, né, traz verdades profundas para o povo de Israel e também para a nossa vida hoje. Para o povo de Israel na época, porque eles estavam totalmente sem esperança. Então Deus usou essa visão de Ezequiel, porque naquele tempo era tudo muito falado em parábolas, né? Entendia quem conhecia, quem tinha fé, quem acreditava, entendia. O povo de Israel estava sem esperança. E eu lhes pergunto, irmãos, você já se sentiu como se estivesse num vale de ossos secos? Sem esperança, sem saúde, sem vida, sem ânimo, sem fé? Você já se sentiu assim? Os ossos representam algo que já morreu. Sonhos, fé, relacionamento, ministérios e propósitos. Eles estavam sequíssimos, sem sinal de vida, totalmente desanimador. Olhe para dentro de você, igreja. Olhe para dentro de cada um. Às vezes, Deus nos faz ver a realidade antes de operar o milagre. Ele nos leva lá no fundo, para depois Ele mostrar o milagre. No versículo 3, Deus pergunta: Filho do homem, poderão esses ossos voltar a viver? Deus não pergunta porque não sabe, mas para provocar a reflexão, para provocar o questionamento. Ele podia fazer, ele podia ter feito tudo e ser até exibido. Olha o que eu posso fazer. Mas Ele usa. Da mesma forma que Ele usou Ezequiel, Ele pode usar cada um de nós, né? A resposta de Ezequiel é humilde. Ele não deu uma de sabido, né? Ele esperou o agir de Deus. Ele respondeu, a resposta dele, né? Senhor, Tu o sabes, ó Deus. Quando Deus perguntou, né? Pode esses ossos viverem? Irmãos,
Nos momentos mais difíceis, a nossa esperança não está no que vemos, não está no vale. Está em quem está conosco, aquele que está conosco. Aquele que um dia já nos tirou de um vale. E a gente está fazendo questão de voltar para ele. Muitas vezes. Aí no versículo de 4 a 6, vem a palavra profética. Profetiza, filho do homem, sobre esses ossos. A restauração começa com a palavra de Deus. Sem a palavra, sem seguirmos a palavra, sem buscarmos na palavra, não existe restauração. Não existe restauração de ministério, não existe restauração de casamento, não existe restauração de saúde, porque é a palavra dele, é que é a fonte da vida. Né? Muitas vezes culpamos o inimigo por estarmos no vale. Mas se tivéssemos um pouquinho de discernimento, saberíamos que é Deus que nos leva até lá, para nos provar, nos forjar e nos fortalecer. Ezequiel teve que falar com fé, mesmo diante do impossível. E nós, o que temos feito diante da realidade? Da nossa realidade, do nosso vale. Eu não sei qual é o vale de cada um aqui, mas um vale eu estou percebendo aqui. Eu vejo aqui. Um vale que existe aqui. É as cadeiras vazias. Então, irmãos, é nós que temos feito. O que nós temos feito para mudar essa realidade? O que nós temos feito para mudar a realidade da nossa vida, do nosso vale e desse vale, que é a igreja, né? Essas cadeiras vazias. Deus promete colocar tendões, carnes, pele, sopro, uma restauração completa. Amém. No versículos do 7 ao 10, veio o Espírito neles, e eles viveram, e se puseram de pé, um exército grande e extremo. Irmãos, primeiro veio a forma, osso e carne, depois veio a vida, o Espírito. É o Espírito que vivifica. É o Espírito Santo de Deus que nós temos que, ao sair da cama todos os dias, clamar por Ele. Enche-me, enche-me, fortalece a minha fé, fortalece a minha vida, me abre meus olhos espirituais, abre a minha mente, mostra-me o que está em oculto, mostra-me onde eu estou falhando, mostra o que eu preciso fazer. Eu faço isso todo dia, irmãos. Todo dia eu faço isso. Eu digo, Deus, manda o teu Santo Espírito falar comigo de alguma forma. Onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou pecando? O pecado é meu? O que está acontecendo? Senhor, mostra. Enche-me com o teu Espírito. E eu aprendi, eu escutei uma pregação acho que é Chris Belé, acho que é esse nome. É um profeta famosão. Que ele, quando começou, ele escreveu um livro, que o nome é Bom Dia Espírito Santo. Eu acho que é esse profeta. Bom Dia Espírito Santo, o nome do livro. E é um livro que estourou assim. Então agora eu estou acordando de manhã e estou dando bom dia Espírito
Santo, bom dia. Quando eu chego lá no meu sítio, eu digo, bom dia, Espírito Santo, entra, Espírito Santo. Todo lugar que eu vou, eu digo, entra, Espírito Santo, vai na frente. Esses dias a minha porta, lá tem muito vento, lá no Rolador. Deu um ventão e a porta abriu de noite sozinha. E o meu neto estava lá. Aí ele assim, quem é vó? Eu disse, é o Espírito Santo. Aí ele não entendeu nada, mas eu creio que era. Amém? No versículo 11, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Deus reconheceu que o povo de Israel estava realmente sem esperança. Mas a promessa é clara, para mim e para você. Porém em vós o meu espírito, e vivereis. Não importa quão seco esteja o seu vale. Oh, glória. Deus ainda sopra vida. Oh, glória. O seu vale não é o seu fim. É o lugar da intervenção de Deus. É quando acaba as suas forças, começa o agir. É ali que Deus começa a trabalhar. Né? É ali que começa o agir de Deus. Então, profetiza sobre o seu vale. Deus quer restaurar a sua fé, a sua esperança, a sua família, os seus sonhos, a sua saúde, o seu ministério. Profetiza. O Espírito Santo, ele sopra hoje aqui. Amém. Glória a Deus. E ele te vivifica hoje aqui. Amém. Ele te transforma, te levanta, te traz de volta. Traz aquilo que se perdeu. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então eu queria pedir para a irmã colocar um outro louvor. Mas eu queria dizer antes do louvor, se você está vivendo um tempo de sequidão, de morte espiritual ou emocional, creia, Deus pode soprar vidas sobre a sua situação. Amém. Hoje. Amém. Então clame, chame a atenção dele, de qualquer forma aí no seu lugar, chame a atenção dele, abre o seu coração a ele, se jogue na presença dele, ouça essa canção, mas não fique como está. Amém? Amém. Glórias a Deus, Senhor.
minha oração se tornou sequidão, se tornou deserto. Vamos embora, vamos essa missão, Senhor. Até que a adoração já não passa de canções, palavras repetidas. Oh, Jesus, Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou deserto. Clama ao Senhor, clama ao Senhor. Até minha adoração já não passa de canções, palavras repetidas. Levanta suas mãos aos céus, Senhor, meu ouvido. Abre os céus, Senhor. Vamos ver, vamos ver. Deixa a chuva descer. Eu quero saber se esperança na minha vida. Abre os céus, Senhor. Deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca pode ser perdida, só meu Jesus. A terra seca está aqui. Pode ser perdida, só meu Jesus. A terra seca levanta suas mãos para Jesus. Jesus, eu quero honrar o Senhor. Honrar o Senhor. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Profetiza, filho do homem. Amém. Profetiza sobre a tua vida. Profetiza sobre a tua casa, sobre teus filhos, teu marido, teu trabalho, sobre essa cidade, sobre esse prefeito, sobre os vereadores, sobre o delegado. Profetiza, mesmo de longe. Profetiza sobre essa igreja. Amém. Profetiza sobre essas cadeiras. Amém. Profetiza. Que o Espírito Santo de Deus possa encher cada uma de vocês. Amém. E que a próxima vez que eu voltar aqui, essa igreja esteja cheia. Amém. Eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Tá pelo pastor. Graças te dando, meu Pai, poder estar aqui nessa casa, meu Deus, estar com a palavra, vir falar conosco, Deus. Muito obrigado, meu Pai, por esse momento. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que nos dê, meu Deus, um final de semana de bênção, um final de semana com saúde, nos livre de todo mal, de todo livramento, em tudo, meu Deus. Nos dê a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.